Às vezes, o silêncio de alguém próximo diz mais do que 1000 palavras. Carl Jung afirmava que a sombra não revelada nas pessoas se manifesta em pequenos gestos, olhares e omissões. E quando alguém nutre sentimentos ocultos de ódio contra você, dificilmente esse veneno interior fica totalmente escondido. Surge em microexpressões, em frases aparentemente inofensivas, em ausências que ferem mais do que a presença. O instinto capta antes da razão, mas quase sempre escolhemos ignorar, porque é doloroso acreditar que alguém próximo possa desejar o nosso mal. Ainda assim, o corpo percebe. O incômodo que surge ao estar ao lado dessa pessoa, a sensação inexplicável de que algo não está certo, não é paranoia. É a psique reconhecendo um campo de energia hostil. Jung dizia que aquilo que é reprimido retorna em formas distorcidas, e o ódio secreto se esconde em atitudes sutis. O amigo que comemora menos do que deveria o seu sucesso, o parente que sempre solta comentários irônicos sobre suas escolhas, o colega que parece estar presente, mas cuja presença pesa como chumbo. Esses sinais são fragmentos da sombra projetada sobre você. Aquele que odeia secretamente encontra meios de liberar sua hostilidade sem se expor totalmente. Elogios carregados de veneno, críticas disfarçadas de conselhos, uma indiferença calculada. Com o tempo, você passa a sentir que algo invisível mina sua energia, como se estivesse sob ataque constante, embora nunca declarado. É nessa tensão silenciosa que o ódio secreto ganha força. Jung acreditava que os relacionamentos humanos são espelhos e que aquilo que alguém não suporta em si mesmo, frequentemente projeta no outro. O ódio secreto nasce justamente dessa projeção. A pessoa que aparenta amizade pode, na verdade, estar olhando para você como um reflexo de tudo que ela reprimiu ou fracassou em conquistar. É por isso que um de seus primeiros sinais é a comparação constante. Você percebe que, ao invés de celebrar suas vitórias, essa pessoa sempre encontra uma forma de minimizar, relativizar ou até ironizar o que você conquistou. Foi sorte. Qualquer um faria igual. Ou vamos ver até quando dura. Palavras ditas com um sorriso frio, mas carregadas de veneno. Esse tipo de hostilidade velada cria um desconforto interno, como se a atmosfera mudasse sempre que o assunto fosse você. Outro sinal é a competição disfarçada. Pessoas que nutrem ressentimento escondido transformam até situações simples em disputas. Quem é mais reconhecido, quem recebe mais atenção, quem parece mais feliz. Para elas, não basta viver, precisam provar que estão acima. Porém, em vez de assumir abertamente essa rivalidade, elas preferem disfarçar em brincadeiras, comentários sarcásticos ou gestos sutis de desdém. E se você observa bem, nota que há sempre um prazer oculto em seus fracassos. Quando você tropeça, perde, erra ou se decepciona, a máscara cai por um segundo e surge aquele brilho estranho nos olhos, um misto de alívio e satisfação. É nesses instantes que a sombra se revela sem filtro, expondo que, por trás do disfarce de proximidade, existe alguém que carrega dentro de si uma rejeição profunda a você. Há ainda outro indício que Jung consideraria parte da dinâmica da sombra, o uso da ironia como arma invisível. Pessoas que escondem o ódio não gritam, não atacam diretamente. Preferem camuflar sua hostilidade em piadas aparentemente inocentes. Você se torna o alvo recorrente de comentários sarcásticos, daqueles que todos riem, mas que deixam em você uma ferida sutil. Não é humor genuíno, é agressividade disfarçada. A ironia funciona como uma válvula de escape, permitindo que o ressentimento encontre uma saída sem expor frontalmente a hostilidade. É por isso que, em muitas situações, quem está por perto não percebe, e você mesmo se sente culpado por achar que foi ofendido. Mas o inconsciente registra, e pouco a pouco você percebe que sempre sai mais pesado de interações com essa pessoa. Outro sinal é a indiferença nos momentos em que você mais precisaria de apoio. Pessoas que secretamente odeiam dificilmente oferecem acolhimento sincero. Elas se ausentam, mudam de assunto
ou diminuem a importância da sua dor. Em vez de empatia, oferecem distância, como se sua vulnerabilidade fosse incômoda ou até prazerosa de assistir. É como se a sua queda confirmasse uma narrativa que elas secretamente alimentam, de que você não merece, de que não é tão forte ou tão especial quanto parece. Para Jung, essa incapacidade de se alegrar genuinamente com a felicidade alheia é um sinal claro de que a sombra dominou a relação. O que se apresenta como amizade, família ou proximidade, na verdade pode ser apenas um campo onde o ressentimento encontra espaço para florescer em silêncio. Outro ponto crucial é perceber como essa pessoa reage quando você compartilha seus sonhos e projetos. Quem odeia em silêncio raramente estimula ou apoia de verdade. Em vez disso, coloca pequenas sementes de dúvida. Diz frases como: "Tem certeza? Isso não é arriscado demais? Não sei se você dá conta." Aparentemente, soa como preocupação, mas no fundo é um modo de sabotar sua confiança. Jung dizia que a sombra muitas vezes se disfarça de cuidado, quando na verdade é medo ou inveja. Essa sutil tentativa de enfraquecer sua determinação é um dos sinais mais perigosos, porque mina sua mente sem que você perceba. Além disso, há o hábito constante de mudar de assunto quando você é o centro da conversa. É como se sua presença incomodasse, como se tudo que você dissesse fosse irrelevante ou desinteressante. Aos poucos, você começa a sentir que sua voz não é bem-vinda. Outro detalhe: pessoas que odeiam secretamente têm dificuldade em olhar nos seus olhos com sinceridade. O olhar escapa, fica frio ou transmite algo inexplicável, uma tensão que não combina com a proximidade que elas fingem ter. E quando você não está presente, surgem comentários em seu desfavor. Fofoqueiros e críticos velados aproveitam qualquer brecha para lançar sua imagem na lama, sempre com a desculpa de apenas opinar. Mas a frequência e a insistência revelam a verdadeira intenção. Jung lembrava que aquilo que alguém diz sobre você, na verdade diz mais sobre as batalhas internas que essa pessoa trava consigo mesma. O ódio secreto, então, é menos sobre você e mais sobre o reflexo que você desperta no outro. Um dos sinais mais sutis, mas também mais reveladores, é a ausência de celebração verdadeira pelas suas conquistas. Quando você alcança algo importante, espera-se que pessoas próximas vibrem junto, compartilhem a alegria, façam parte da vitória. Mas quem guarda ressentimento oculto reage de forma diferente. Elas podem sorrir, mas o sorriso não alcança os olhos. Podem parabenizar, mas a voz soa seca, sem calor. Às vezes, preferem simplesmente mudar de assunto, como se sua vitória fosse incômoda demais para ser reconhecida. Jung destacava que a sombra não suporta a luz alheia, e é exatamente isso que se manifesta nesses momentos. O brilho do outro expõe as feridas não resolvidas de quem o observa. Outro aspecto recorrente é a comparação negativa. Essa pessoa pode até elogiar algo em você, mas logo acrescenta: fulano faz melhor. Isso já é comum hoje em dia, não há nada demais. Pequenos golpes que reduzem o impacto da sua conquista como se tentassem apagar o seu brilho. Esse comportamento constante corrói, porque você começa a duvidar se realmente merece reconhecimento. Além disso, há o prazer silencioso diante das suas falhas. A sombra não consegue esconder o alívio quando você erra, quando tropeça, quando fracassa. Talvez um olhar rápido de satisfação, talvez uma frase como "eu já sabia", dita com falsa neutralidade. São nesses detalhes que o inconsciente se denuncia. Para Jung, a incapacidade de se alegrar genuinamente com o sucesso do outro e o prazer secreto com sua queda são indícios claros de que a relação foi contaminada por sentimentos hostis que não ousam se declarar. Outra característica comum é a sutileza do isolamento. Pessoas que secretamente nutrem ódio por você
podem tentar enfraquecer seus laços com os outros, ainda que de forma indireta. Isso se manifesta em pequenos comentários feitos a terceiros, insinuações sutis ou mesmo exagerando defeitos e diminuindo qualidades na sua ausência. É como se estivessem constantemente construindo uma narrativa paralela na qual você aparece como alguém menos digno de respeito ou consideração. Jung dizia que o inconsciente sempre encontra caminhos para expressar aquilo que a consciência tenta negar. Assim, o ressentimento oculto se infiltra nos relacionamentos ao redor, contaminando a forma como os outros passam a enxergar você. Outro ponto que se revela com o tempo é a falta de reciprocidade. Você se doa, apoia, oferece ajuda quando essa pessoa precisa, mas quando a situação se inverte, o retorno é quase inexistente. Ela aparece apenas quando lhe convém, e quando não há vantagem direta, prefere se ausentar. Essa balança desigual pesa silenciosamente sobre você, até que percebe que a relação não é baseada em afeto genuíno, mas em conveniência e desgaste. Há também a sensação persistente de que sua presença incomoda. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque apenas existir diante dessa pessoa parece despertar algo nela que nem mesmo ela entende. Jung chamava isso de projeção. Aquilo que está mal resolvido em si mesmo é projetado no outro como sombra. Assim, sua simples existência pode se tornar um espelho incômodo para quem guarda mágoas ocultas. E você sente isso no ar, como uma atmosfera carregada, um peso invisível que acompanha cada encontro. Existem também os gestos mínimos, aqueles quase imperceptíveis, que revelam o que as palavras escondem. A forma como essa pessoa cruza os braços quando você fala, o olhar que se desvia rapidamente, o tom ligeiramente impaciente quando responde. São sinais sutis, mas o inconsciente humano é sensível a essas fissuras. Jung acreditava que a psique percebe muito além do que a mente consciente registra, e é por isso que você sente um desconforto mesmo sem ter provas concretas. Outro detalhe revelador é o boicote velado. Essa pessoa pode atrasar compromissos, esquecer de entregar algo importante que prometeu ou não cumprir acordos sob a desculpa de distração. Na superfície parece descuido, mas no fundo é uma forma inconsciente de minar sua energia e lhe causar desgaste. Esse tipo de comportamento repetido vai drenando sua confiança na relação até que você percebe que há sempre uma resistência silenciosa em cada colaboração. Além disso, a comunicação se torna truncada. As mensagens parecem secas, as respostas demoradas, a falta de entusiasmo se repete. Não há calor, não há proximidade verdadeira. É uma interação que se cumpre apenas por obrigação, nunca por vontade genuína. E talvez o mais cruel, a pessoa nunca expressa diretamente sua rejeição, mas também nunca lhe oferece o abraço sincero, a palavra de incentivo, o apoio real. Fica nesse espaço ambíguo entre presença e hostilidade. Para Jung, esse tipo de ambivalência é a forma mais perigosa da sombra, porque mantém você preso num campo de incerteza, sem saber se está imaginando coisas ou se realmente há algo sombrio escondido por trás do convívio. Um dos aspectos mais marcantes em quem guarda ódio secreto é a dificuldade de demonstrar empatia genuína. Quando você compartilha algo que o entristece ou o preocupa, em vez de compaixão, o que aparece é frieza. A pessoa pode ouvir, mas não acolhe. Pode responder, mas de maneira superficial, como se sua dor fosse irrelevante. Essa ausência de empatia é um reflexo claro da sombra, pois, segundo Jung, o ódio interior torna o coração incapaz de se abrir para a experiência do outro. Outro ponto está nas reações emocionais desproporcionais. Em situações banais, a pessoa pode se irritar mais do que o normal, demonstrar impaciência, soltar frases ríspidas sem motivo aparente. Pequenos detalhes despertam nela uma agressividade contida, revelando que há algo muito maior borbulhando no inconsciente. Isso porque o ressentimento não declarado precisa encontrar saídas e acaba se expressando nessas explosões aparentemente sem sentido. Além disso, há a constante sensação de julgamento.
Essa pessoa parece estar sempre avaliando cada palavra sua, cada gesto, como se procurasse uma falha para usar contra você. O olhar crítico, as sobrancelhas arqueadas, o ar de desaprovação silenciosa, todos esses sinais revelam um posicionamento interno de rivalidade. Com o tempo, você começa a se sentir observado, vigiado, como se estivesse sob exame constante. Jung afirmava que a sombra é projetada justamente no outro, que serve como espelho. Assim, quem odeia em segredo projeta em você todas as suas inseguranças, usando sua presença como palco para travar uma guerra que, na verdade, pertence apenas a ele. Há também os momentos de silêncio carregado, aqueles em que a ausência de palavras pesa mais do que qualquer discurso. Quem odeia em segredo pode escolher não responder, não opinar, não demonstrar reação alguma diante de suas vitórias ou dores. Esse vazio comunica mais do que se imagina. É a recusa em validar sua existência, em reconhecer seu valor. Jung dizia que tudo aquilo que não é enfrentado se transforma em sombra, e o silêncio é uma das formas mais eficazes de mascarar sentimentos que não se ousa admitir. Outro sinal é a falta de consistência. Essa pessoa pode ser calorosa em público quando precisa manter a imagem, mas fria e distante em privado. Essa oscilação constante deixa você confuso, pois nunca sabe qual versão encontrará. Essa duplicidade é um mecanismo inconsciente de autopreservação. Mostra uma face para o mundo e guarda a hostilidade apenas para quando ninguém mais está olhando. Além disso, o corpo fala. Um leve revirar de olhos, um sorriso enviesado, uma postura que se afasta quando você se aproxima. Pequenos gestos que revelam uma rejeição interna difícil de disfarçar. E quando confrontada, essa pessoa geralmente nega com veemência, acusando você de exagero ou sensibilidade excessiva. Esse tipo de manipulação psicológica é perigoso, porque mina sua confiança em suas próprias percepções. Para Jung, essa negação é típica da sombra. O indivíduo não reconhece em si mesmo o que rejeita e, por isso, acusa o outro de inventar. Aos poucos, a relação se transforma em um labirinto de dúvida e insegurança, onde você já não sabe se pode confiar no que sente. Outro traço revelador é a incapacidade dessa pessoa de reconhecer seus méritos de forma genuína. Quando alguém o odeia em silêncio, qualquer elogio vem acompanhado de uma sombra. Talvez diga, você foi bem, mas não fez mais do que obrigação. Ou então, parabéns, mas se eu estivesse no seu lugar, teria feito diferente. É sempre um elogio com espinhos, nunca um reconhecimento pleno. Esse padrão constante tem como objetivo reduzir seu valor, corroer sua autoconfiança e mantê-lo em uma posição de inferioridade. Jung lembrava que aquilo que não aceitamos em nós mesmos se volta contra o outro em forma de hostilidade. Assim, a dificuldade de admitir sua grandeza é reflexo da própria incapacidade dessa pessoa de lidar com suas falhas e limitações. Outro indício é a presença de boatos e distorções. Pessoas que escondem ressentimento frequentemente espalham versões alteradas da verdade, pequenas insinuações que enfraquecem sua imagem. Elas não acusam diretamente, mas deixam dúvidas no ar, como quem planta uma semente que, ao germinar, pode manchar sua reputação. Essa manipulação silenciosa é uma das expressões mais cruéis do ódio oculto, porque atinge não apenas você, mas também como os outros passam a enxergá-lo. Além disso, há a sabotagem emocional. Sempre que você está motivado ou inspirado, essa pessoa encontra uma forma de desanimá-lo, de apagar seu entusiasmo com palavras calculadas. Para Jung, essa dinâmica revela o medo da luz, o incômodo que a realização de desperta no inconsciente ferido do outro. É como se sua existência fosse uma ameaça viva àquilo que essa pessoa não conseguiu ser. Há ainda um detalhe perturbador: a dificuldade dessa pessoa em se alegrar com sua evolução pessoal. Quando você busca crescimento, seja no trabalho, nos estudos ou no autoconhecimento, em vez de encorajamento, recebe desdém.
talvez diga que você está forçando demais, que não adianta tentar mudar, ou que ninguém leva isso a sério. Essas frases funcionam como tentativas de neutralizar sua expansão, porque o avanço de um incomoda profundamente quem permanece preso às próprias limitações. Jung destacava que o inconsciente reage com hostilidade quando confrontado com a possibilidade de transformação. Assim, sua busca por evolução serve como espelho doloroso para quem se recusa a olhar para a própria estagnação. Outro ponto é a energia densa que você sente depois de estar com essa pessoa. É como se a convivência drenasse suas forças, deixando um cansaço emocional desproporcional. O ódio secreto não se limita às palavras. Ele cria uma atmosfera que o corpo reconhece antes mesmo da mente. Você sai da interação com um peso estranho, como se tivesse carregado uma carga invisível. Esse desgaste contínuo é uma das marcas mais claras de que há algo tóxico no vínculo. E em situações de vulnerabilidade, essa pessoa pode usar suas fragilidades contra você, lembrando erros do passado ou expondo inseguranças em momentos inoportunos. Trata-se de uma forma sutil de ataque, sempre disfarçada de brincadeira ou de sinceridade. Para Jung, a sombra adora se esconder atrás dessas máscaras sociais, tornando difícil confrontá-la sem parecer exagerado. Mas o padrão constante não deixa dúvidas. Por trás da proximidade aparente, existe hostilidade mal resolvida. Outro indício marcante é o prazer velado em desvalorizar suas escolhas. Quando você toma uma decisão importante, essa pessoa não oferece apoio, mas crítica disfarçada. Pode dizer, se fosse eu, teria feito diferente. Ou, acho que você não pensou bem. À primeira vista parece opinião, mas a repetição constante revela a intenção de corroer sua confiança. Jung dizia que a sombra se manifesta em padrões, não em eventos isolados. Quando o mesmo tipo de comentário se repete, já não é coincidência, é reflexo do inconsciente tentando equilibrar sua própria inferioridade às custas da sua imagem. Além disso, há um tipo de agressividade passiva. Ela não ataca de frente, mas atrapalha discretamente, demora a responder quando você precisa, esquece compromissos importantes ou cria pequenos obstáculos que, juntos, drenam sua energia. É como se houvesse uma força invisível tentando puxá-lo para trás. Essa dinâmica revela o que Jung chamava de sabotagem inconsciente, quando alguém projeta no outro o desejo reprimido de ver fracasso. Outro ponto é a incapacidade de manter vínculos saudáveis. Você percebe que o afeto nunca é leve, sempre há tensão, peso ou uma sensação de competição velada. E, quando confrontada, essa pessoa geralmente nega tudo, coloca a culpa em você ou se vitimiza para inverter os papéis. Essa manipulação gera confusão e faz com que você duvide das próprias percepções. Mas Jung alertava: o inconsciente não mente. Se sua intuição grita que existe hostilidade oculta, provavelmente há. O corpo sente antes da mente aceitar, e é nesse espaço que mora a verdade que não ousamos encarar. No fim, a verdade é que o ódio secreto corrói mais a quem o sente do que a quem o recebe. Carl Jung lembrava que aquilo que é reprimido não desaparece, apenas retorna, distorcido, como sombra projetada. Assim, quando alguém próximo a você carrega esse veneno oculto, vive em constante conflito interno, dividido entre a máscara da convivência e o peso da hostilidade que não ousa admitir. O problema é que, ao permanecer nesse ambiente, você inevitavelmente absorve parte dessa energia, sentindo-se drenado, inseguro, desconfiado. É por isso que identificar os sinais não é apenas um exercício de percepção, mas um ato de autopreservação. O sorriso frio, o elogio com veneno, o silêncio que pesa, a ausência de empatia, a crítica disfarçada, todos são fragmentos de uma verdade maior. Nem todos que estão ao seu lado desejam sua luz. Reconhecer isso
não significa cair em paranoia, mas aceitar que a psique humana é complexa e que a sombra sempre encontra meios de se manifestar. A pergunta que resta é: o que fazer quando descobre que alguém próximo o odeia em segredo? A resposta não é simples. Em alguns casos, é possível impor limites e manter distância saudável. Em outros, será preciso cortar vínculos, por mais doloroso que pareça. Jung diria que o essencial é não negar a intuição. Se o corpo e a mente gritam que algo está errado, escute. O silêncio, os gestos, a frieza, tudo isso é linguagem inconsciente. Proteger-se não é egoísmo, é respeito por si mesmo. Porque, no fim, compreender a sombra do outro é também compreender que sua luz merece ser preservada.